Não sei se chegaram a ver a matéria do GE hoje. Já fez uma matéria sobre uma entrevista que o John Textor deu para um podcast inglês, Talksport. Abre aspas. Por que demitir Renato Paiva depois ele venceu o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios. Não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele. Perguntei a ele qual foi o melhor jogo da sua carreira, ele respondeu PSG. Depois perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira e eu disse PSG. Eu disse que aqui não era o PSG, era o Palmeiras. Palmeiras não é PSG. É hora de jogar futebol. Vão lá e acabe com eles. O que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos, está ficando cada vez mais defensivo. E quando você quebra seus princípios, você tem que sair. Foram as palavras do John Textor. Concordando ou não... Way, né? Que ele falou. Exatamente. Exatamente. Concordando ou não com ele, foi isso que ele utilizou para falar sobre a demissão. Cara, eu acho justo, tá? Pra ser bem sincero. A partir do momento que ele avaliou o trabalho do cara e viu que não é o jeito que o time dele quer jogar, se ele imaginava algo do trabalho dele, né, do Paiva, e foi algo completamente diferente do que ele falou. Contra o Palmeiras, eu também fiquei totalmente na bronca com a postura do Botafogo. Pra mim foi completamente equivocado. Nós discutimos, inclusive, no dia. A gente discutiu aqui, inclusive. Seria manter o jeito de jogar ou seria mudar, isso. Né? Eu acho que o Textor tá certo na avaliação, tá? Se não é algo que ele pensa que é o correto, ele tem todo o direito de demitir. Assim, eu acho que é muito positivo que o Botafogo saiba como quer jogar. E eu acho que isso falta muito nos times no futebol brasileiro. Você ter noção de, eu gosto dessa maneira de jogar, eu vou contratar um treinador para justificar essa maneira de jogar, eu fazer um mercado com jogadores que se enquadrem nessa maneira de jogar. A partir do momento em que ele escolhe o Renato Paiva e decide gastar quase meio ano, sem treinador, aí eu questiono. Porque, beleza, o Paiva mudou a Botafogo Way. Verdade. O Paiva deveria ter sido demitido por isso? Não acho. Porque aí é uma questão de, cara, você entra numa loucura que é o futebol brasileiro, que se o treinador fizer algo que você considera ruim, em 2 jogos ele é demitido. Mesmo que um desses jogos seja vencer o PSG, o melhor time do mundo. Né? Não que eu concorde. E aí entra na questão também da expectativa criada por uma vitória contra um PSG. Com certeza, sim. A mesma coisa é agora. Por exemplo, o Botafogo venceu o PSG, daí pode vir aqui e perder pro Juventude, que é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Pode acontecer, não pode? Claro, exato. E vai acontecer em algum momento do Brasileiro. Eu também não concordo com a demissão, mas eu entendo. Eu acho que é justificável. Eu entendo total. Sim, não, isso sim. Eu entendo o ponto do Textor, eu entendo ele ser o cara muito ligado à ideologia que ele trouxe e instituiu no Botafogo em todos os processos do clube, tá? Isso é muito válido. Agora, quando ele usa isso para justificar uma demissão de um treinador que estava numa boa fase no Campeonato Brasileiro, né? Tinha perdido pouquíssimos jogos antes do Mundial. Foi jogar no Mundial, vence o PSG. Passou de fase na Libertadores. Achou boas soluções com muitos problemas físicos do time. Muitos problemas físicos. E aí, cara, contratei o Joaquim Correa, o Arthur Cabral, N outros caras que não renderam ainda. Claro, chegaram agora. E teve esse ponto que você toca agora, que é você perder jogadores no meio, né? Exatamente. Você perde jogadores muito importantes, traz outros que... mas ele vai perder, completamente diferente de jogar. O Paiva não perdeu. Sim, mas digo, o Botafogo, né? Sim. Que eu me refiro mais ao planejamento do Botafogo. Cara, eu critiquei o planejamento do Botafogo desde o começo do ano. Desde o começo, a forma como trataram a Recopa e a Supercopa do Brasil. O nosso ano só começa em abril, né? Exatamente. Então, pra mim, aí já foi um erro. Mas, e eu concordo com você. A partir do momento que ele escolhe o Paiva e tal, e ele poderia... Assim, tá fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Muitos problemas do time. Perdeu jogadores muito importantes. Até agora não conseguiu encaixar esse time da forma como gostaria para voltar ao nível que estava ano passado. E daí, no Mundial, você ganha do PSG. E por mais que eu não concorde também com a questão da atuação contra o Palmeiras, pra mim tinha que ter outro tipo de postura. Pô, o Botafogo saiu enorme do Mundial, cara. Também acho. Apesar de perder pro Palmeiras, né? Voltar nas oitavas. E eu não concordo com a demissão, mas eu acho que ele tá no papel, no direito dele. Eu acho que justificável a demissão. Porque não é do jeito que ele quer que o futebol seja do jeito que ele quer no Botafogo. O Paiva não tá sendo o que ele quer, ele demite. É o poder dele, né? E foi a dificuldade gigantesca para chegar até o Paiva, né? Claro. A gente já debateu isso aqui. É o tanto de treinador que falou não pro Botafogo. Mas, por exemplo, onde o Tite se enquadra no Botafogo Way? Não se enquadra. Não se enquadra, mas foi um dos nomes sondados pelo Textor antes da contratação do Paiva, né? Até o Mancini. O Mancini eu acho que um pouco mais, mas nem tanto. O treinador posicional, concordo. De imposição. Onde é que o David Ancelotti vai se enquadrar no Botafogo Way?
Assim, é O difícil de Ancelotti falar... já mostrou. Não, é pra difícil se de enquadrar falar no o Botafogo que o David Ancelotti vai... É David que fala? É, né? Davi? Eu acho que David? É porque ele é italiano. Né? Italiano. Então, David. Enfim, Como é que é? acho que a questão... David. A questão... Deu até um sotaquezinho, né? E eu até tava dando uma olhada numa entrevista do Ancelotti.